Hoje vamos destacar, repito, o Amador que vem aí. Olha, inscrições quinta-feira, congresso técnico e previsão de bola rolando na segunda e na primeira divisão no dia 9 de março. Antes, Franco Júnior, Campeonato Paulista. Deixa eu começar para a Série A3. Temos São Joanense aí, né? E a gente gosta sempre de lembrar, de destacar o Taubaté do McLaren, que venceu o Flamengo de Guarulhos, e o São José dos Campos Futebol Clube, que empatou em Votuporanga, que tem lá o Gabrielzinho Mamadeira. É uma experiência legal, acredito, para o Mamadeira. Ele é do São Bernardo, mas foi emprestado. É para ganhar uma experiência na terceira. Com certeza. Depois vai voltar para o São Bernardo jogando já, né? Jogando. Ele já fazia um belo papel na categoria de base, nas categorias um pouco menores. Quando chegou no profissional foi emprestado. Acho que todos os times estão adotados isso, né? Tem. A gente vê o Matheus, que é do São Paulo, jogando Sorocaba, muito bem, né? no Sorocaba. E depois a gente vai destacar, né, uma vitória de virada. Mas é muito bom para uma Madeira estar jogando numa terceira divisão, né, do Paulista, para chegar depois acostumado com esses campeonatos profissionais. Pedrinho Souza, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Cabine para destacarmos o esporte de São João, o Paulistão, Pedrinho. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez presente, muito feliz. No Paulistão, vindo uma fase boa, porque o Corinthians agora voltou a vencer. Chegar, hein? O Jadson sendo o destaque, junto com o Romarinho, nessa nova fase do Corinthians. O Palmeiras também perdeu quando não podia perder. Para nossa alegria. Porque o Botafogo está no grupo do Corinthians e seria interessante que perdesse pontos. Não podia pro corintiano, né? Pro corintiano. Torceu. O Corinthians não podia. Torceu o Palmeiras, exatamente. Por isso que perde. Foi uma torcida discreta, eu diria. E o clássico, o destaque foi o clássico agora, que foi um jogo muito pegado, disputado, muitas chances, só que não teve gol. Um 0x0, mas teve polêmica, teve de tudo no clássico, menos gol. Se depender dos dois centroavantes, nós estamos mortos. O Damião, o Luiz Fabiano, não vai virar nada, não. O Franco Júnior, na Série A2... Você e o Gasparini tiveram o prazer de ver em campo o nosso Finazão pela Itapirense. Tá firme o Finazão, não? Acho que melhor que esses dois que eu falei, o Damião e o Muito Fabiano, melhor. Se tivesse num dos dois times, tinha sido 0x0 clássico. Tinha feito gol, né? O Finazzi, apesar de 40 anos já, né? Ele não vinha marcando, não vinha nem sendo aproveitado pelo técnico Paulinho, o ex-técnico da Itapirense. Mas assim que o Rui Scarpino assumiu na quinta-feira, só teve um treinamento que foi na sexta, já colocou o Finazzi titular, mostrando a importância dele para a equipe. E ele está muito bem em campo ainda, né? Lógico que não tem mais aquele pique de antes, né? De correr, voltar muito, ali, né? De voltar muito, mas deu a bola para ele perto da área ali. Ele sabe o que faz, sabe bater pro gol. Além do gol que ele fez, teve a oportunidade de ter feito outro gol. Teve a oportunidade de cabeceios, a oportunidade de fazer vários pivôs. E no segundo tempo ele faria um outro gol parecido com o que ele fez no primeiro tempo. Mas o juiz não deu um pênalti, a bola foi na mão do zagueiro Teco, do Monte Azul. E a bola acabou não chegando para ele. Mas o Finazzi mostrando que pode dar muita alegria para o torcedor do Itapirense que está precisando. Estava na zona de rebaixamento, vinha de duas derrotas e agora deu uma melhorada. Finazão, olha lá, Rogério Ceni vai jogar até os 60 com certeza e fazendo gols. Ainda na A2, o Santo André, do goleiro Paulo Vitor Mamão Rinaldi, ainda no banco, mas olha que deu uma pressa para ele lá, hein, Pedrinho? Estamos torcendo para ele entrar nesse time. Santo André faz uma boa campanha, venceu o Osasco por 2-1. O Mamão sempre foi muito dedicado, sempre focou que ele queria seguir essa carreira e tenho certeza que ele ainda é novo, né? Futuramente ele ainda vai, quando ele tiver a chance ou lá ou num outro time. Apesar de jovem, ele é o jogador mais antigo do Santo André, do elenco atual. Tenho certeza que quando a torcida gosta bastante dele, quando ele tiver uma chance, se não for no Santo André, se for em outro time também, ele vai agarrar essa chance e a gente vai ter muito sucesso com o goleiro Paulo Vitor Rinaldi e o Mamão. Na Série A1, 10ª rodada, deixa eu ver, Penapolense 1, Ponte Preta 2, nada. O Audax ganhou por 1-0 e mais uma vez sem o Nenê Bonilha, rapaz. Sem o Nenê, né? A gente precisa ver o que está acontecendo, deve estar com alguma lesão, alguma coisa. Ele ficou suspenso, né? Um jogo, depois desse jogo ele já não... Teve dois jogos, depois da suspensão ele banco, né? Estranho, porque ele estava fazendo parte desse sucesso do Audax, né? Titular, né? Jogando até um pouco mais recuado, fazendo uma bela marcação nos jogadores. Jogou muito bem. Sempre jogou com o Fernando Diniz, que é o técnico, Sempre jogou. Jogou muito bem contra o Santos, quase fez gol. Jogou muito bem contra o Palmeiras, marcou muito bem a equipe do Palmeiras. No Neto, lá depois do Neto, ele não jogou mais no time. Será que ele falou alguma coisa errada lá no programa do Neto? Vamos torcer que não, que ele volte a ser titular na equipe do Audax. O Mogi perdeu do Ituano por 1-0, 1-0 o Bragantino no 15 e o Coringão, Pedrinho, ressuscitado, né, já em paz com a Fiel, 3-2 no bom time do Rio Claro.
3-2, apesar de agora tá começando a fazer gols do time, mas tomou 2 gols bem parecidos, que foi falha do Wendel, lateral esquerdo, que ele bate muito bem na bola, ele tem um bom apoio, mas no setor defensivo, tanto o Fagner também, o time tá tomando muito gol nas pontas. Os dois jogadores que tiveram notas baixas nesse jogo foi o Fagner e o Wendel. Foi, né? É porque os dois não apoiam muito, tem as mesmas características, e na hora de recuar para fazer a marcação, aí não dá conta para marcar. E o Guerreiro, né? O que tá acontecendo com o Guerreiro? O Guerreiro brigou com o gol, né? E o Romarinho fez as pazes com o gol. Mas tá passando por um momento bem complicado dentro de campo. Ele luta, ele tenta, ele dá assistência. Mas o legal é que tanto o time quanto a torcida tá com o Guerreiro. Tá com o Guerreiro. O Romarinho fez o gol, todo mundo foi abraçar ele. Quando ele é substituído, a torcida aplaude. E antes do gol do Romarinho, a torcida toda gritou o nome dele, porque ele tinha perdido um gol que nunca não perderia, né? Foi bem bacana. Depois desse jogo, ele deu uma declaração meio polêmica, né? Ele falou que não tem nada daquilo que no CT não enforcaram ele, nada, que o pessoal inventou muita coisa nessa história. Mas aí não sei em quem acreditar agora, né? Que foi o presidente que tinha dito. Quem inventou foi o presidente, então. O Comercial do Mamá perdeu o Franco Júnior 2-1, acho que foi de virada até, né? O Comercial vencia, a Lusa fez 2-1. Mamazinho que foi bem no meio de semana, né? Fez um golaço contra o Paulista, fez coraçãozinho, não sei se foi pra Sabrina, se foi pra mãe, pra alguma outra coisa. Ele não Independente do Comercial tá lutando com o rebaixamento, o Mamá tá fazendo a parte dele lá, não tá? Tá fazendo a parte dele e a gente torce porque depois do Campeonato Paulista ele deu um voo mais alto, né? Já chega aí num time um pouco maior, que ele tem condições. Tem condições, já mostrou isso. Jogar a Liga Nacional aqui do Brasil, pelo menos, né? Tanto a quanto a B. Tem que jogar. Tem que jogar, né? O Lins perdeu do São Bernardo por 3-1. O Paulista perdeu do Atlético de Sorocaba 3-2. Aí que nós falamos do Matheus Reis, né? Entrou no time, se não me engano, são 3 jogos como titular. E jogando bem. Mesmo perdendo para o Santos 2-1, ele fez uma boa partida do Matheus Reis. Foi a única derrota dele em campo, né? E a gente foi contra o Santos, né? Não foi contra qualquer time. Não, perder para o Santos é uma coisa esperada. O Matheus que entrou no time, a gente até estava preocupado porque a documentação do São Paulo não chegava, ficamos com medo dele não ter a oportunidade de jogar o Paulista, mas pelo contrário, né? A gente achou que ele poderia perder o espaço. Quando chegou a documentação, foi titular e não sai mais. Bem, São Paulo e Santos 0-0, como o Pedrinho já adiantou, foi barulhento, clássico, mas não teve gols. Mas uma arbitragem polêmica, hein? Eu fico imaginando, gente, no Amador de São João, pessoal do Amador, se o árbitro dá um pênalti e o Bandeira não dá o pênalti, dá um impedimento. Você imagina o que acontece aqui? Foi um lance complicado, né? Porque até no tiratema fica aquela dúvida, né? Se o Damião relou ou não. Não só se o Damião relou ou não, mas a posição é muito difícil de ver. Mas sendo amador, cai a casa, né? Por muito menos eles fazem um barulho aqui. Mas e aí, o que deu para tirar do clássico? O Damião teve uma oportunidade boa de gol de cabeça, né? O Rogério fez uma excelente defesa, mas o Rogério também... O Rogério estava louco para entregar ontem. Exatamente esse lance. Se ele toma aquele gol, com certeza ele ia culpar algum dos zagueiros ali. Ele não ia falar que foi ele que chutou errado. Mas o clássico 0-0, fica o lado negativo desse clássico, acredito, para os atacantes, né? Tanto o Damião quanto o Luiz Fabiano, você já tinha destacado, mas o restante, os goleiros trabalharam bastante, né? E o Aranha se firmando cada vez assim, mais como goleiro. Eu tô bravo com o Santos, viu, gente? Ó, com todo respeito, empatarmos com um time que tem Paulo Miranda, Rodrigo Caio e Douglas, não, é derrota. Para o Santos é derrota. Pedrinho, Ribeirão Preto, para nossa alegria, o fogão de tanta gente que em São João, nós temos bastante gente do Botafogo, viu? Tem botafoguense aqui? Tem, o Botafogo do Edinha, tudo Botafogo de Ribeirão também. Pedro Gião. O Pedro Gião, foi Botafogo geral, né? Lá e aqui. Então, Botafogo calou o Verdão com 3-1, hein? 3-1. É a única equipe invicta do campeonato, agora já foi. Todos já perderam pelo menos uma nesse... Vão dar desculpa de desfalques ou não? Valdívio o Valdívio até falou de desfalques, mas ele não colocou isso. Bruno César já foi expulso. Foi expulso, né? Mas ele não culpou isso pela derrota. Ele culpou pela falta de vontade do time mesmo. Falou que foi bom ter perdido. Foi essa a fala do Valdívio do final do jogo. E eu também acho que foi. Tinha que perder uma hora. Agora era a hora de perder, né? Era a melhor campanha. Agora o Santos passou pelo saldo de gols a melhor campanha. Agora tá na hora de perder pro pessoal jogar com um pouco mais de vontade. Né? Porque tava achando que ganha a hora que quer o jogo. Agora vai correr mais. Bem, 2 cada grupo. No momento, no grupo A, Penapolense 18, São Paulo 15. No B, Botafogo 19. Esse tá equilibrado, hein? Ituano 18, Audax 16 e Corinthians 14. Vamos chegar, Pedrinho, ou não? Faltam 5 rodadas.
Faltam 5 rodadas. Tem o São Paulo entre esses 5 jogos, no Pacaembu. Acredito que se ganhar mais 2 seguidas, já vai embolar. Entre os 2 primeiros já. No grupo C, o Santos 23, classificado, a Ponte Preta 18. E no D, o Verdão 23, Bragantino 16. Quarta tem bola rolando no Paulistão, destaques para Portuguesa e Mojimirim. 15 Piracicaba e São Paulo. E o Coringão pega o Comercial do Mamá. Que bom seria se o Mamá fizesse logo uns 3 gols no Corinthians. No Pacaembu, né? O Mamá jogando no Pacaembu. Vai ser interessante esse jogo. Fazer uns 3 gols no Coringão, nosso Edmar e não Mamá, deixar o Guerreiro fazer. Nem o Romarinho. Não o Romarinho é o fazer, problema. mas ir lá na frente e fazer também, né? Pedir música e tudo mais, o Mamazinho que tá na Globo direto aí. Corinthians e Comercial no Pacaembu. Na quinta tem Palmeiras de São Bernardo, preocupa ou não? Opa, São Bernardo é o vice aqui, né? Não, mas todo campanha, jogo... São Bernardo fazendo uma boa campanha. Tá todo jogo é complicado, né? Empatou contra o São Paulo, né? O São Bernardo. Então vai ser um jogo complicado, não tem nada de favorito, não. O Santos... Tem um sanjonense no São Bernardo também, o Murilo. Ele é sub-20, se eu não me engano. Sub-20. É, sub-20 também. Ele que tá já treinando com os profissionais direto, ele fala muito bem do Badi, que é o camisa 10 do São Bernardo. Ele fala que é difícil pra caramba marcar ele, Murilo zagueiro. Ele filho do Natalzinho, do sobrinho do Tite. Natal, conheço. Opa, esquerdinho, o pessoal lá. Isso. Murilo é seguindo a família de jogador da carreira. O Santos pega o Bragantino, quinto, um treinão, um coletivo do Santos já classificado no Paulistão. Na sexta-feira, Pedrinho e Franco tem Sorocaba de Matheus Reis e Audax de Nenê Bonilha. Vamos torcer para empatar 5-5, 5 gols cada um. Já 5 gols cada um vai ser bom, né? O Sorocaba tá precisando de pontos, hein? O Audax tá ali também, né? Também, mas eu acredito que pelos últimos jogos o Sorocaba vai chegar melhor nesse jogo. Depois da entrada do Matheus, como a gente já destacou, o time está em ascensão, venceu de virada depois de estar perdendo de 2-0, então mostrou a força do elenco que está tendo. Muita força. Daqui a pouco vamos falar do Campeonato Mineiro. A Caldense deu uma patinada, não era o resultado esperado para a veterana, que agora ficou fora do G4. Ainda hoje vamos destacar o Palmeiras Futebol Clube, a Esportiva e o futebol amador que está bombando. É claro, lembrando do Cruzeirinho na Liga Paulista que vem aí. Jogos imperdíveis em Vargem Grande do Sul. Os melhores do Brasil e do mundo do salão vão estar em Vargem Grande do Sul.